Jeremias 26, Jeremias capítulo 26, versículos de 1 a 14. E o tema da mensagem é: esta mensagem não. Esse é o tema da mensagem. Tá bom? Nós vamos ler Jeremias 26. E o tema da mensagem de hoje à noite é: esta mensagem não. Esse é o tema, tá bom? Então quando você ler, preste atenção para você aí entender por que o tema é: esta mensagem não. Então vamos lá? Acompanhe, Jeremias 26, do 1 ao 14. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças de nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas vocês não ouviram. Então farei que esta casa, este templo de adoração, seja como Siló, ou seja, destruído. E farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo e disseram: você vai morrer. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que eu estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Esta mensagem não. É o tema da mensagem de hoje à noite. Meus irmãos, um dos hinos que sem dúvida descrevem o livro de Jeremias, e esse capítulo, é o hino que tem como tema Lamento de Israel, e você vai cantar comigo agora, porque vai aparecer ali, e nós vamos cantar juntos. Cante. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus
e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Nessa segunda parte, cante mais forte. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Sem dúvida, esse hino, ele é um dos hinos que mais representa aí o povo de Israel e o livro de Jeremias no período em que eles estavam vivendo. O livro de Jeremias, meus irmãos, é a profecia de um homem divinamente chamado em sua juventude, natural de uma cidade pequena. Jeremias é um profeta quebrantado com uma mensagem de quebrantamento. Esse é o livro de Jeremias. Jeremias exerce o ministério de mais de 40 anos, proclamando uma mensagem de ruína ao empedernido povo de Judá. Ele foi perseguido, ele foi desprezado por seus patrícios. Jeremias banha suas profecias com lágrimas e compaixão. Por isso Jeremias é conhecido como profeta chorão. Seu coração quebrantado o leva a escrever um livro quebrantado, o qual é difícil de organizar, não é? Porque ele tem muitas passagens assim, fora de ordem cronológica. Através dos seus sermões e sinais, ele fielmente declara render-se à vontade de Deus, e que render-se à vontade de Deus é a única maneira de se escapar da tragédia, da calamidade. E aqui neste capítulo 26, nós temos um momento em que o livro é resumido, não é? Bem como o trabalho profético de Jeremias é demonstrado como rejeitado, e a reação do povo às mensagens, ela é evidente, tanto que nós lemos o texto, e é dito que depois que Jeremias pregou, e as pessoas ouviram a mensagem, a única reação das pessoas à mensagem foi que eles queriam matar Jeremias. Eu estou já pregando o evangelho há alguns anos, pela graça de Deus, nunca terminei de pregar uma mensagem e alguém me esperava lá fora querendo me matar. E eu espero que também isso não aconteça. Mas Jeremias passou por isto, bem claramente. Qual foi a reação do povo à mensagem de Jeremias? O povo disse assim: Jeremias, esta mensagem não. Você pode falar de qualquer coisa, mas esta mensagem não. Exatamente, irmãos. Israel é como aquela criança que fez arte, e o pai lhe chama a atenção,
E ela, não querendo ser chamada a atenção, coloca os dedos nos ouvidos e fica fazendo barulhos, balbuciando com a boca, para não querer ouvir a repreensão do pai de jeito nenhum. Israel é desse jeito. Eles estavam andando a passos largos para longe de Deus. Deus mandou os profetas, madrugando, chorando. Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Malaquias, Deus levantou Ageu. Deus levanta Jeremias mais uma vez. E o povo, ao invés de ouvir, tapa o ouvido e diz: não, essa mensagem não. Essa mensagem não. Vamos pensar um pouquinho nesse texto para entender bem ele. Em primeiro lugar, quem é o mensageiro do texto? E o verso 7 já responde: ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias. Meus irmãos, o profeta é Jeremias. Jeremias, ele ainda está antes da meia-idade, não é? Ele é chamado quando ele é bem jovenzinho. Seu ministério se deu lá pelos anos 627 antes de Cristo e continuou até que Israel foi tirado da sua terra e levado em cativeiro. Às vezes ele é chamado de profeta chorão. Por quê? Porque se você ler Jeremias com atenção, você pode ver as lágrimas dele escorrendo nas páginas. Ele amava o seu povo, mas ele estava vendo o seu povo afundado no pecado, longe de Deus. Jeremias amava Deus, então ele ficava com o coração triste por ver o povo de Deus andando longe de Deus. O povo que devia ser santo vivendo profanamente, desonrando e blasfemando no nome do Altíssimo. Isso lhe pesava no coração. Pior ainda, ele pregava e pregou 40 anos e ninguém se voltou para o Senhor. Você já pensou? Nós ouvimos o pastor das Novas Tribos do Brasil, missionário das Novas Tribos do Brasil, que está entre os Yanomamis. E as Novas Tribos do Brasil, os missionários estão lá há 40 anos, dentro da tribo Yanomami. A tribo Yanomami ainda ela é canibal, ela come gente ainda. Eles estão lá há 40 anos. E em 40 anos, quantas almas você acha que já se converteram lá? Se converteram. Quantas que você imagina? 1, 2, 5, 50, 100? 10 pessoas. Em 40 anos de trabalho, apenas 10 almas se renderam a Jesus Cristo. Gente, há lugares que é muito difícil. Parece que o pecado tomou conta da situação ali e causou uma cegueira tal que as pessoas, realmente poucas delas têm saído das trevas. O povo de Israel estava vivendo esse momento. E Jeremias estava pregando e ninguém se convertia, não é? E ele podia então aí chorar muitas vezes. Deixe-me sintetizar a vida de Jeremias. Jeremias nasceu a 3 quilômetros de Jerusalém, numa cidadezinha chamada Anatote. E ele era filho de um sacerdote. Era uma família feliz, a família de Jeremias, não é? No decorrer do livro ele vai recordando algumas coisas sobre a sua família, e as recordações que Jeremias tem da sua família é de uma família feliz. Querido pai e mãe, ore a Deus para que você possa criar seus filhos de tal forma que um dia, quando eles lembrarem da sua família, eles lembrem felizes, eles lembrem que era um lar onde se temia Deus, eles lembrem que era um lar onde se honrava o Senhor, era um lar onde as pessoas amavam o Altíssimo. Jeremias também amava o mundo natural. O capítulo 8, versículo 7 diz que ele gostava de pássaros, viu, Fábio? Pois é. Também no capítulo 17, versículo 11, diz que ele admirava os hábitos da perdiz. Ou seja, ele era como eu e você. Ele era um ser humano e ele gostava de observar as belezas da vida. Que talvez na cidade grande a gente quase não tem tempo, né? A gente não tem mais tempo para observar nem a beleza da criação de Deus, gente. O sol nasce e se põe, às vezes a gente nem vê o sol durante o dia. Ó, que coisa, hein? Se eu te contar, você não acredita, mas é verdade. É verdade. Tem gente que não vê o sol nem nascendo, nem durante o dia, nem se pondo, porque não tem tempo. É tão corrido. Jeremias não. Ele é um ser humano, mas ele observava as coisas de Deus. Ele foi chamado, diz o capítulo 1, no seu ventre, lá no seu ventre, bem na sua juventude. E ele relutou em seu chamado. Ele falou: Senhor, olha, eu sou um camarada pesado de língua. Senhor, manda alguém. Tem tanta gente boa aí, tem tanta gente que sabe mais do que eu, logo eu. A impressão que nós temos é que ele não parecia ser o tipo de pessoa firme e forte para ser um profeta. Mas Deus usa quem Ele quer.
E quando ele chama, ele capacita. E quando ele capacita, ele envia e usa mesmo. E usa para a glória dele. E ele chamou o Jeremias e usou para a glória dele. Então, se ele te chamar, não se preocupe. Ele vai te capacitar e ele vai usar a sua vida. Onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Jeremias tinha algumas marcas na sua vida pessoal, não é? A sua marca principal eram os lamentos que você vê no livro. Inclusive tem um livro curtinho depois de Jeremias que chama-se Lamentações de Jeremias. E essa era uma marca. Portanto, Jeremias ele era melancólico. Facilmente ele chorava, facilmente ele se compadecia, facilmente o seu coração era movido, se não é, em favor das pessoas. E os seus sofrimentos envolveram algumas coisas. Por exemplo, ele foi proibido de se casar. Que triste, hein? Sabe que a minha esposa quase foi freira, mas ela desistiu porque ela queria casar. Não é? Há pessoas que talvez não queiram se casar, mas quem quer, de repente Deus fala assim, não, eu não vou deixar você casar. Puxa, difícil, não? Então Jeremias foi proibido. A necessidade de ser enérgico e duro nas suas profecias era uma coisa que ele tinha dificuldade de lidar. Eu estava vendo o pessoal falar sobre a dificuldade que tem de evangelizar. Vocês não são os únicos, viu? Jeremias tinha dificuldade e ele lamentava por causa disso. Você pode encontrar isso daí lá no capítulo 20, por exemplo, versículo 9. Levar a sua missão adiante até o fim, ele exigia muito, era muito difícil para ele. Ele chegou em certos momentos a dizer assim, Senhor, isso aqui está muito difícil, eu não aguento mais, eu não vou fazer. Aí ele diz lá, mas isso me foi um fogo que ardeu no coração e me incendiou, eu tive que falar, não aguentei mais. Jeremias também, irmãos, durante 40 anos, ou seja, no reinado de 5 reis, Josias, Joacás, Joiaquim, Zedequias e Joaquim, pregou, e ninguém se converteu. Na verdade, quanto mais ele pregava, mais os seus vizinhos, mais os seus familiares, não pai, mãe, irmãos, mas familiares, mais os sacerdotes e profetas, mais os seus amigos, mais os reis queriam Jeremias longe. Queriam Jeremias morto. O dia que chegar o dia em que alguém quiser você morto, a coisa está feia. Isso aí vale mais morto do que vivo, né? Então, chegou o dia de Jeremias e isso para ele era difícil. A oposição dos falsos profetas, e por conta disso a solidão que ele viveu. Um profeta no meio de muitos falsos profetas tendo que pregar. Se você continuar a leitura do capítulo 26, você vai ver que teve um outro profeta chamado Urias, que também pregou junto com Jeremias. Mas quando ele foi ameaçado de morte, ele chutou o balde e correu para o Egito. Fugiu. Jeremias não, ele enfrentou, tanto que no versículo 14 ele diz assim, minha vida está na mão de vocês, façam o que vocês quiserem. Ele encarou, ele enfrentou. Portanto, a dupla companhia que Jeremias tinha era confiança e esperança em Deus, não é? Ele tinha confiança e esperança em Deus. Ele sabia que Deus podia fazer alguma coisa em favor dele. Meus irmãos, o capítulo 29, versículo 11 diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês, diz Deus. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor que estou falando. Ele diz também no capítulo 29, versículo 14. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então observe, Jeremias, ele tinha esperança. Ele tinha a segurança em Deus. Ou seja, ele acreditava, Deus pode transformar o caos em bênção, o mal em bem, a tragédia em glória. Deus pode. Então esse é o Jeremias, este é o mensageiro. Esse é o mensageiro. Este é o mensageiro que pregou e o povo disse assim, não. Essa mensagem não. E qual foi a mensagem que Jeremias pregou? Você já leu ela. Está nos versículos de 3 a 7. Você já leu aí. Está aí. Eu só vou destrinchar ela para você rapidamente, que o nosso tempo hoje, é desse tamanho. Está igual o salário brasileiro. É desse tamanho hoje, né? Então, eu vou só destrinchar aqui rapidinho para você, porque eu quero ir para a parte da aplicação, que é bem importante para nós nesses dias. Primeiro, versículo 3. Jeremias pregou que Israel desviou-se de Deus. E quando alguém chega para a gente e diz assim, irmão, você está desviado dos caminhos do Senhor. Isso não é muito bom de ouvir, não. Segundo, versículo 4, ele disse assim, vocês além de estarem desviados, vocês taparam os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus para vocês não vale nada.
Não é bom ouvir isso não, né? Versículo 4 ainda, ele pregou assim, ó, vocês estão recusando andar nos caminhos do Senhor, na lei de Deus, para andar nos seus próprios caminhos. Ou seja, o que vocês fazem vale mais do que aquilo que Deus manda. 4, vocês rejeitaram as profecias e rejeitaram os profetas. 5, vocês estão vivendo injustamente. Vocês trocaram o certo pelo errado e o errado pelo certo. Vocês estão fazendo tudo errado. 6, vocês desobedeceram voluntária e declaradamente a Deus. Versículo 13 e 23. Vocês matam profetas. Vocês são assassinos. Gente, que mensagem, não? Claro, quando ele terminou de pregar essa mensagem, o povo disse assim, não, Jeremias, essa mensagem não. O que é isso? Vai dizer essa mensagem para outro, para nós não. Nós somos povo de Deus. Estavam fazendo tudo isso aí, mas ainda achavam que era povo de Deus. Então, quando eles ouviram, doendo, eles disseram, não, essa mensagem não. Jeremias declarou a verdade ao povo e a forma de vida que estavam vivendo. A verdade muitas vezes dói e não é bem quista, não é mesmo? A verdade às vezes dói, gente. E a gente até fica relutando em pegar aquela verdade. Mas ela é necessária, ela é importante. Que era o alvo da mensagem? Que era o alvo da mensagem? Irmãos, sabe, toda vez que Deus manda a mensagem para a gente, não é para jogar a gente fora. Não é, nem nesse caso. Veja, ouça o versículo 13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, vossas ações, ouçam a voz de Deus, e Ele vai se arrepender, ó, do mal que disse que vai fazer contra vocês. Mudem de atitude, e vocês receberão graça ao invés de juízo, misericórdia ao invés de condenação. Queridos, sempre há possibilidade de restauração, quando há sujeição e disposição para a mudança. Então Jeremias estava dizendo, olha, isso vocês estão fazendo de errado, mudem, e Deus vai perdoar vocês. Mudem, e Deus vai perdoar. 4, qual a reação à mensagem? Versículo de número 8 e 9. Quando Jeremias termina de pregar, juntou-se contra ele todo o povo e disse assim, você vai morrer. Meus irmãos, viver do lado de Deus, fazer a sua vontade, por vezes nos levará a experiências das mais doloridas humanamente falando. Alguns de vocês estão dizendo que estão orando há algum tempo e Deus não ouve a oração. Não, Ele ouve a oração, Ele só não respondeu ainda, né? Ele vai responder, mas às vezes Ele vai provar-nos, às vezes Ele vai nos ensinar, às vezes Ele vai trabalhar em nós, porque às vezes andar com Deus é aprender a ter paciência, é aprender a deixar Ele realmente aparar as arestas, não é? Veja, quando Jeremias prega, eles querem matar o pregador. Meus irmãos, Jeremias estava mostrando para eles o caminho da bênção. Jeremias está mostrando para eles o caminho da vida. Jeremias está mostrando para eles o caminho da saída, da intimidade com Deus, do perdão. E eles querem matar Jeremias. Eles querem livrar-se dele. Não, Jeremias, você é um problema, velho. Some daqui, desapareça, nós vamos acabar com a sua vida. Sua mensagem é dura demais. Eles estão dizendo, não, Jeremias, essa mensagem não. E sabe por quê? Porque estão endurecidos, embrutecidos, não querem ouvir de Deus e nem a vontade de Deus. E aqui vale lembrar, os obreiros aprovados não são os que falam o que o povo quer ouvir, mas aqueles que falam o que a gente precisa ouvir. Agir, não é? De outra forma, é negar ao povo a verdade. E você sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quantas pessoas têm subido nos púlpitos e têm falado o que o povo quer ouvir, não o que precisa ouvir. Às vezes a pessoa está indo para um caminho torto, está longe de Deus, e a pessoa está lá dando tapinha nas costas, enquanto que precisava de um chacoalhão para acordar, para ver que está na beira do abismo. Mas isso pode custar caro a quem prega. Eles rejeitaram a mensagem, rejeitaram o mensageiro, não querem outro caminho senão os seus caminhos. Então eles dizem, não, Jeremias, esta mensagem não, vai embora daqui, Jeremias, essa mensagem não. Eu disse que Jeremias viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, não é? Pois bem, passaram-se 600 anos depois que Jeremias pregou essa mensagem, não é? E aí, quem é que vem ao mundo? Jesus Cristo. O conteúdo da mensagem de Jeremias encarna, vem ao mundo.
E como é que esse homem encarnado chamado Jesus foi recebido aqui quando veio? Meus irmãos, Jesus quando veio foi rejeitado no seu nascimento. Não havia sequer um lugar decente para ele nascer. Jeremias foi caçado como impostor pelo Herodes. Jeremias viveu fugitivo no Egito. Aliás, Jesus viveu fugitivo no Egito com os pais por um tempo. Quando ele começa seu ministério público, Jesus é perseguido de todos os lados. Logo ele é enjeitado, desprezado, condenado, sentenciado e morto numa cruz. É por isso que tem aquele versículo de João 1,11. Veio Jesus para o que era seu, e os seus não receberam. Então, quando Jesus vem ao mundo, quando o povo olha Jesus, a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, sabe o que o povo diz? A mesma coisa que disseram a pregação de Jeremias. Não, Jesus, não, aqui não, essa mensagem não. Não, tem que se humilhar como o Senhor se humilha, tem que crer no Senhor como Salvador, ter que admitir os pecados, ter que abandonar a idolatria, ter que viver no caminho estreito. Não, essa mensagem é dura demais, não queremos, não, essa mensagem não. Vai embora daqui, Jesus. E eles matam o Salvador. É verdade, irmãos. Você vê como a história se repete? Porque as pessoas não querem abandonar os pecados, não querem mudar de vida, não querem andar em santidade, não querem amar a Deus sobre tudo e o próximo. Não. Então eles dizem, não queremos viver em simplicidade, honestidade e amor. Não, Jesus, essa mensagem não. Negócio de bem-aventurança, não. Não, Senhor. E aí passam-se 2017 anos. E cá estamos nós. No mês do Natal. Não é? Cá estamos nós, no mês do Natal. Natal deveria ser a comemoração do nascimento de Jesus. A celebração da vida. O nascimento do sol da justiça. Do homem que se fez pobre para nos tornar, sendo pobres, ricos. Daquele que veio buscar e salvar o perdido. É a celebração de Deus entre os homens. É claro, o coral de anjos canta. E nós deveríamos celebrar o Natal pensando em Jesus, tudo sobre Jesus, e recebendo Jesus com alegria nos nossos lares e na nossa vida, e vivendo para Ele, para a glória dEle. Mas, meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Ande pelos shoppings, ande pelos shoppings, ande pelas ruas de nossa cidade, ande. E eu te pergunto, onde está Jesus? Onde está Jesus? Sabe o que nós vemos nos shoppings, nas ruas, nas lojas? Vemos o Noel. Olha o Noel. Noel está em tudo quanto é lugar. Vemos anjos. Vemos neve. Vemos estrelas brilhantes. Presentes, leitoas, perus. Mas onde está Jesus? Eu te pergunto. Onde está a mensagem de Deus que deveria ser recebida? Então, quando eu olho tudo isso, eu me lembro de Jeremias, eu me lembro da época do nascimento de Jesus, e é como se a nossa geração também estivesse dizendo assim, Jesus, essa mensagem não. Não, Jesus, aqui não. Aqui não. Jesus no Natal, não. Amor de Deus no Natal, tem que compartilhar, tem que acolher alguém, não. Perdão de pecados no Natal, não. É tempo de festa, que pecado, fala em pecado. Abandono de idolatria no Natal? Não. Vamos comemorar do jeito que o povo comemora aí. Obediência ao chamado de Jesus no Natal? Não. Essa mensagem não. Não, irmãos. Nós não devemos agir assim. Porque se nós agirmos, nós vamos ser igualzinho ao povo do nascimento de Jesus e igualzinho ao povo da época de Jeremias. Nós vamos estar dizendo não à mensagem viva, o Deus vivo. Nós temos que dizer sim. Natal com Jesus, sim. Mudança de vida em Jesus, sim. Nova vida com Cristo, novas expectativas, sim. Devemos dizer sim a esta mensagem. Devemos dizer, fala, Senhor, no Natal comigo, teu servo te ouve. Toca na minha vida, Senhor.
me dê um coração obediente, afasta-me de tudo que te desagrada, perdoa e restaura-me, quero fazer tua vontade, Senhor. Deveríamos dizer como Maria disse lá: eis aqui a serva e o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Aqui sim, Senhor, tua mensagem sim na minha vida. Deixe-me ir terminando. Como é que se deu o cumprimento da mensagem do Senhor, rejeitada pelo povo que Jeremias profetizou? Capítulo 52 de Jeremias. Eu não vou ler o capítulo, só quero que você veja um negócio lá. Abre lá no capítulo 52. Nem vou ler um versículo, só quero que você leia o sobrescrito do capítulo. Jeremias disse assim: gente, vocês têm que voltar, porque se vocês não voltarem, Deus vai destruir tudo aqui. Capítulo 52. No sobrescrito está escrito assim: o cerco, a tomada, a destruição de Jerusalém, e o povo é levado cativo para a Babilônia. É isso que acontece quando a mensagem do Senhor não é recebida. O juízo de Deus vem. Por ser pai e amoroso como Ele é, primeiro Deus fala com a gente, instrui, só depois Ele coloca a mão. É por isso que este livro começa com a advertência de juízo e termina com o cumprimento do juízo. Então, quando a gente diz não à mensagem de Deus, meus irmãos, escutem bem, quando a gente diz não ao que Deus nos pede, nós estamos automaticamente atraindo o juízo dele sobre nós. Mas quando nos sujeitamos à sua vontade, atraímos as suas bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero mostrar isso para você no capítulo 26. Veja o versículo 24 comigo. O que foi que aconteceu com Jeremias? Jeremias pregou, o povo queria matar, estava cercado, estava tomado, ele não tinha o que fazer. Versículo 14 ele diz assim: ó, quanto a mim, eu estou na mão de vocês, façam o que vocês quiserem. Quer dizer, quer matar, mata. Mas olha o que está escrito no versículo 24, é fantástico. Está escrito assim: a mão, pois, de Aicão. Quem que é o Aicão? Sei lá. É o Aicão, né? Filho de Safã. Quem é Safã? Também sei lá. É o Safã. Só que a Bíblia diz assim: este foi com Jeremias, e por causa de sua influência, não o entregaram nas mãos do povo, para ser morto, e Jeremias foi livre. Olha, gente. O povo foi cativo, mas Jeremias foi livre. Sabe por quê? Porque quando a gente diz sim à mensagem de Deus, cumpre-se em nós o que diz João 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. O povo que se achava livre e seguro foi preso. Jeremias, que estava na mão do povo para ser morto, foi liberto. Render-se à vontade de Deus é o caminho da vida, da libertação e da paz e da salvação eterna. Então, neste Natal, olhe para Jesus e diga assim: sim, Jesus, entra na minha casa. Cuida da minha vida, cuida da minha família. Aqui nós vamos servir o Senhor. Aqui não tem nada de Noel, não. Aqui tem, o negócio aqui é Jesus Cristo. É o Senhor que a gente serve, é o Senhor que a gente ama e é o Senhor que a gente vai obedecer. E a sua mensagem, a gente diz sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Tua mensagem, sim. É o que eu desejo para você e também para a minha família. Que Jesus tenha livre curso na sua pessoa e na sua mensagem na nossa vida. Nós vamos gozar das suas riquezas, suas grandes bênçãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, Jeremias sofreu muito por ter pregado aquela mensagem. Por muito pouco ele não foi morto por isto. Mas o Senhor que dos céus cuida dos seus filhos, cuidou para que Jeremias fosse liberto da mão daqueles salteadores, daqueles homens malignos. Jeremias disse sim à Tua mensagem. Aqueles que rejeitaram foram punidos. E nós aprendemos essa lição, Deus. Estamos no mês do Natal. Senhor, enquanto que o mundo está dizendo não para a mensagem do Senhor, não para a Tua palavra, não para os Teus ensinos, não para a Tua lei, ó Senhor, não permita que nós caiamos na mesma lambança. Livra-nos desse mal, dessa idolatria pagã. Ajuda-nos a dizer não para esse mundo aí perdido, mas sim para a Tua palavra, sim para os Teus ensinos. Ó Senhor, mova o nosso coração em Tua direção.
Mova os nossos ouvidos para te ouvir, para te amar, para te adorar, para te servir, para termos uma vida fervorosa, uma vida consagrada, dedicada e zelosa. Que neste Natal, o verdadeiro Senhor do Natal, Rei do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, Jesus Cristo, ó Pai, seja na nossa vida visto, vivido e adorado. É o que nós queremos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra seja sempre sim para o nosso coração. Nós vamos orar agora, irmãos. Vou ter descido aqui, pegar o microfone.